Em uma cidade do interior de São Paulo, Josué havia se tornado pastor após cursar por vários anos teologia. Mas antes de atuar na área, ele fez o que era necessário e se casou. Margarida era sua esposa. Ela era uma bela jovem que se apaixonou por Josué. Ele tinha 23 anos e ela 20. Foi um amor muito bem correspondido. Passaram-se os anos e eles se casaram. Tinham 2 filhos e foram felizes, pois o amor era recíproco. Josué sempre foi um bom pastor em sua igreja, cuidando de seus irmãos. Exemplar, presente, fiel, um homem que brilhava onde ia. Por sua bondade e dedicação, todos o admiravam. Seus filhos o viam como um ótimo exemplo, e sua mulher o amava muito. Parece até conto de fadas, mas sim, era real. Josué era um grande homem, não tinha como negar, nem como não reconhecer. Aconteceu que certo dia, no meio do culto no sábado de manhã, uma das irmãs da igreja estava um pouco nervosa. Já estava assim há um tempo, e um pouco inquieta. Josué então não estava pregando naquele dia, mas estava presente, como de costume, e assentado com sua esposa e filhos, assistindo o culto. E naquela hora, a moça inquieta, chamada Elisângela, se levantou. Ela disse: "Por favor, preciso confessar meu pecado diante da igreja. Não aguento mais esconder. Deixe-me falar no microfone." E ela insistiu, então ela foi à frente e pegou o microfone. Ao pegar o microfone, ela falou diante de todos: "Irmãos, preciso confessar o meu pecado." E todos ficaram atentos, curiosos e até assustados. E ela então disse: "O pecado que eu quero contar é que eu sou amante do pastor Josué." Nesse momento, a esposa de Josué, Margarida, desmaiou ali mesmo, tamanho foi o choque. E todos ficaram muito surpresos e assustados. Os filhos e as pessoas socorreram a esposa e a levaram para uma salinha atrás da igreja. E a mulher continuou à frente do microfone. E o pastor, na mesma hora, foi à frente assustado e muito nervoso e falou para a mulher: "Do que você está falando? Você enlouqueceu? Como você pode contar uma mentira dessas?" Então ela respondeu friamente: "Eu tinha que contar. Eu precisava resolver o meu problema. É preciso salvar a sua alma." E naquele momento a igreja ficou em grande alvoroço e nem teve mais culto, pois foi cancelado devido ao escândalo ocorrido. O pastor ficou muito aflito e falou: "Irmãos, por favor, isto é um grande mal-entendido. Esta mulher está mentindo. Eu nunca toquei nessa mulher." E ela dizia: "Eu tenho que salvar você. Eu tenho que salvar a mim." Então Elisângela foi levada para uma sala da igreja e Margarida, ao retornar do desmaio, foi falar com ela. E foi um grande alvoroço. Então a mulher disse para a esposa: "Olha, eu vou te provar que isto é verdade e que eu sou a amante dele. Mas combinamos eu e ele que ninguém nunca iria saber, pois foi uma coisa muito perfeita. Mas Margarida, eu preciso te contar. Só tem uma única maneira de você acreditar em mim. O seu marido tem uma marca no órgão genital." Ela então descreveu como era essa marca, exatamente como era. Então a esposa olhou para ela e finalmente acreditou nela 100%. Pois seu marido nunca tinha se envolvido com outra mulher, senão com sua esposa, pois se casaram virgens. E era nítido que era verdade o que Elisângela estava contando, ao detalhar esta parte íntima de seu esposo. Então falou: "Ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém na minha vida. E nem meu marido, obviamente por vergonha desta marca. Então realmente é verdade." E Elisângela continuou contando todos os detalhes físicos do corpo do pastor. E ainda falou coisas que o pastor falava enquanto dormia. E só Margarida sabia que Josué falava coisas enquanto dormia, além de seus pais antes dele ser casado. Então, com muita tristeza, o casamento deles acabou. Margarida se enojou e terminou o casamento. Até os filhos se afastaram de Josué. A igreja ficou revoltada. Todos se afastaram dele. O ato covarde de trair a esposa foi inaceitável, pois ela era uma mulher incrível, uma boa mãe, uma boa irmã da igreja, além de linda. Vinte anos se passaram desde então. Certo dia, em uma comissão de pastores e líderes da igreja, o pastor presidente, preocupado, falou: "Irmãos, preciso conversar com vocês sobre algo muito importante e pesado. Há 20 anos atrás, aconteceu algo com um pastor chamado Josué, e nós tiramos a credencial deste pastor. E ele, deixando de ser pastor, separado de sua esposa,
foi morar sozinho em um sítio na zona rural. Sua esposa já se casou novamente, teve outros 2 filhos e vive muito feliz. E eu, o presidente dos pastores, fui chamado na casa de uma senhora com cabelos brancos, morrendo de câncer, já em fase terminal. Ao chegar lá, ela me falou que o seu nome era Elisângela, a moça que falou a todos que era amante do pastor Josué, e fez com que Margarida o deixasse. Mas ela precisava contar uma coisa que foi surpreendente. Pastor, eu inventei toda essa história. Eu nunca fui amante dele. Eu nunca nem o beijei. Apenas inventei tudo aquilo. E o presidente dos pastores, a qual ela se dirige como pastor, ficou assustado e muito surpreso e perguntou: mas como você sabia detalhes do corpo de Josué e detalhes de quando ele dormia? E ela confessou: eu me apaixonei pelo pastor na época e ela era faxineira de um hospital. Josué precisou fazer uma operação de apêndice e passou muito mal lá. Elisângela tinha uma amiga muito próxima, que era enfermeira, e pediu para entrar no quarto junto com a enfermeira e tirou o lençol de cima do corpo do pastor enquanto ele estava dopado e dormindo, e viu todo o corpo dele e todos os detalhes, por isso sabia de tudo. Todos os dias, enquanto o pastor estava desmaiado, ela ouvia quando ele falava enquanto dormia. Como Josué era muito bem casado e ela não podia ter ele durante um ano inteiro, ela formulou e planejou na mente dela todos os detalhes e se preparou para acabar com a vida do pastor. E assim o fez quando falou a mentira e disse as provas que foram os detalhes citados por ela para a ex-mulher de Josué, só para que ela pensasse que era real, e assim conseguiu. E disse para o presidente dos pastores que precisava confessar tudo, pois ela precisava se salvar e tinha que confessar. E pediu para que ela encontrasse e falasse para Josué que ela tinha se arrependido e pediu desculpas. Ela estava em fase terminal e perguntou se não podiam entregar de volta a credencial que o pastor havia perdido. Então, com o passar dos dias, o presidente dos pastores foi lá no sítio isolado, onde há 20 anos o ex-pastor Josué estava já velho, sozinho e solitário, e levou com ele uma credencial de pastor para o readmitir. Foi junto com vários irmãos para visitá-lo e entregar a ele esta credencial. Pastor Josué, estamos aqui para entregar sua credencial de novo, pois descobrimos que tudo aquilo que aconteceu era mentira. E a resposta de Josué, o pastor que tinha perdido a credencial e tudo que tinha na vida, foi de arrepiar. Ele olhou nos olhos do presidente com um olhar abatido e falou o seguinte: vocês me devolvem minha esposa, meus filhos, minha família também? Vocês me devolvem a minha reputação? Se vocês não devolverem isso junto, eu prefiro ficar aqui mesmo. E isso foi chocante, pois não tinham o que falar. É notável que quem acabou com a vida de Josué não foi só Elisângela, mas todas as pessoas que o julgaram junto e não acreditaram quando ele suplicava dizendo que era mentira. E então Josué morreu sozinho, ali naquele lugar isolado. A lição que temos é que não devemos usar a mentira para conseguir algo que venha a atingir alguém. A mentira tem poder e às vezes julgamos sem ouvir o outro lado. E assim nós aprendemos com este drama real. Se você gostou dessa história, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se para receber os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo.